Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui, eu vou te passar meio que uma receita de bolo de coisas que um homem deveria fazer até os 25 anos. E, cara, se prepara, porque o que eu vou falar aqui você não vai encontrar em outro lugar. Porque basicamente eu vou basear as dicas desse vídeo, vou basear os pontos desse vídeo na minha vivência pessoal, beleza? Então, presta bem atenção. E um recado importante é que, se você já tem mais de 25 anos, se você tem 30 ou 40 anos, cara, é importante que você faça essas coisas. E preste atenção nos meus argumentos sobre essas coisas, porque vai fazer sentido pra você, beleza? Bom, as decisões que você toma entre os 20 e 30 anos provavelmente impactarão sua trajetória de vida de forma mais significativa do que qualquer outra década, tá? Então, para um homem, essa é a fase mais importante, tá? Lembrando, pessoal, isso é uma particularidade do sexo masculino. Para mulheres, é o auge da mulher ocorre antes dos 30 anos. E para o homem, dos 30 aos 40, o homem já tem que estar formado, porque ali será o auge dele. Então, se o auge do homem é dos 30 aos 40, ele precisa fazer uma base. E é isso que eu vou passar para vocês hoje. Vamos lá. O que fazer até os 25 anos? Não precisa ser exatamente até os 25, mas se for, cara, você já vai estar bem encaminhado aí na vida. Vamos lá. Primeiro, dessensibilizar. Quando eu falo dessensibilizar, o que vem na sua cabeça? Bom, eu vou dar um exemplo aqui de algo que é uma vivência minha. Quando você tem cara, eu vou levar isso pra animais de novo, né? Porque eu gosto muito de animais. Quando você compra um cachorro, ou você adquire um cachorro, ou ganha um cachorro, existe um momento entre os 2 meses de idade e 1 ano de idade que você tem que dessensibilizar esse cachorro. Então você pega esse animal e leva ele pra areia, pra chuva, pro molhado, pro piso, pra terra. Você leva ele pra lugar barulhento, pra lugar com pessoas, pra lugar com outros animais. O que você tá fazendo nesse momento? Você está dessensibilizando esse animal, tá? E Lucas, eu acredito fielmente que todo homem precisa passar por um momento de dessensibilização. E o que significa isso? O que seria isso? É um momento da sua vida que você tem que ter contato com coisas realmente ruins. Experiências trágicas ou experiências traumáticas que você tem que ou viver ou observar em outras pessoas, em outros homens, para que aquilo sirva de base para que você construa o seu caráter, para que você construa a sua maneira de pensar, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. A gente ainda vai falar disso no vídeo, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de atirar com uma arma de fogo. A sensação de segurar uma arma e atirar é uma coisa diferente, tá? É só você fazendo aquilo ali na prática para você entender. Uma outra coisa, andar a cavalo. Uma outra coisa é, sei lá, pular de bungee jump. Outra coisa, sei lá, assistir um filme de terror ou assistir um vídeo, vamos trazer aqui para o Brasil. Imagina aí esses vídeos aí de invasão de favela, invasão de morro, tiroteio. Quando você assiste tudo isso, quando o seu cérebro começa a entender tudo isso, meio que você vai criando uma casca. Você vai criando uma casca. E quanto mais dessas experiências ruins você vai observando, vai analisando, mais você vai se tornando forte de fato. Porque você vai perdendo a sensibilidade com esses aspectos. Então, você não vai achar isso em nenhum lugar, porque isso aqui é muito coisa minha, muita opinião minha, tá? Mas eu acho que um homem, ele tem que se dessensibilizar o mais rápido possível. Você tem que entender que no mundo existem pessoas cruéis, existem coisas difíceis, existe... A natureza por si só, ela não é agradável, ela é difícil, tá? Então, primeira coisa que um homem tem que fazer antes dos 25 anos é dessensibilizar. Se você vem da periferia, assim como eu morei muito tempo,
Provavelmente você já perdeu esse tipo de sensibilidade muito cedo. Você já conviveu com pessoas usuárias de droga, com violência e etc. Mas se você teve o privilégio de estar em um local onde não tinha tudo isso, é preciso que você entenda que, cara, o mundo é cruel, tá? Então você precisa se dessensibilizar. O mal existe, o mal está aqui. Você precisa observar e entender que isso existe, tá bom? Até porque no futuro você provavelmente vai ser responsável por outras vidas e você precisa estar preparado. Então, número 1, pessoal, dessensibilizar. É a primeira coisa que você tem que fazer, certo? Lucas, como dessensibilizar? É aquilo que eu falei. Tenha experiências, assista filmes, vídeos e coisas que o seu cérebro não quer que você veja, coisas realmente pesadas. Isso vai tirar bastante da sua sensibilidade. Bom, número 2, e muito importante, tá? Entenda o seu biotipo. Você vai reparar aqui que eu não vou falar que uma coisa que você tem que fazer até os 25 anos é treinar e meter o shape. Tá? Eu não acredito nisso. Você pode fazer isso? Sim, você pode. Seria bom fazer isso? Sim. Mas eu vou pegar um pouco mais leve com vocês e não vou exigir isso, tá bom? Eu vou exigir que você entenda seu biotipo, que você saiba aquilo que você é bom, tá? Então é importante você saber se o seu corpo se adapta melhor a situações de resistência, de força, de explosão, de velocidade, etc. Dentro disso, você vai escolher um esporte ou uma atividade onde o seu corpo vai se adaptar melhor. Tá? Então, a dica não é meter o shape, não é se matar na academia, nem tomar bomba, nem nada disso. Não. Apenas entenda o biotipo do qual você faz parte e faça um exercício para melhorar esse biotipo. Tá? Então, se você tem facilidade aí em levantar muita carga, se você tem facilidade com peso, cara, foca mais em peso. Tá? Faça aquilo que aprimore aquilo que a genética te deu, beleza? Essa é a minha dica para vocês. Número 3. Isso aqui eu aprendi bem rápido, foi essencial para mim, até porque eu morava em São Paulo. Seja metódico com a forma de se vestir, tá? Eu não acho que você deva se vestir de qualquer jeito. A gente já fez vídeo sobre isso. O homem cinza. O homem cinza é o cara que se veste de uma forma neutra, para não chamar tanta atenção. Exemplo disso, camisa preta básica, talvez boné preto, calça jeans azul, tá? São coisas simples, mas eu acho que você deveria dar valor na forma com que você se veste. Existe até uma galera que faz vídeos, você pode pesquisar no YouTube também, que são vídeos sobre EDC. EDC são basicamente equipamentos do dia a dia para você carregar consigo. Que seria ali um canivete, talvez um isqueiro, uma caneta, enfim, existe uma série de apetrechos aí que você pode estar colocando aí no seu modo de se vestir, adaptando aí pro seu estilo de vida. Eu mesmo, como sou um cara da região rural, eu não ando sem canivete, então eu sempre tenho um canivete. No bolso direito o celular, no esquerdo o canivete. Então eu já me acostumei com isso. E uma roupa extremamente simples que não vai chamar atenção. Então eu acho que você deveria ser metódico com sua forma de se vestir, tá? Tanto para a questão de se vestir bem, não estar desarrumado, quanto para a forma de vestir coisas que fazem sentido para o seu estilo de vida, beleza? 4. Trabalhar como peão. Lembra que a gente falou de dessensibilizar? Muitas pessoas não vão ter uma experiência de fazer um trabalho braçal na vida. E, por um lado, isso é bom. Só que a construção é complicado falar, porque isso varia de pessoa para pessoa, mas eu só sou o que eu sou hoje porque eu já trabalhei muito como chão de fábrica, então já trabalhei como peão, já fiz serviço braçal. Fazer serviço braçal não me ajudou de fato em nada, mas me colocou em contato com pessoas que também faziam serviço braçal ou trabalho de peão. Então eu conheci muitas pessoas mais velhas de 40, 50 anos que trabalharam a vida toda como chão de fábrica. E
Assim, o que eu aprendi com essas pessoas é uma parada absurda, tá? É, você vai trabalhar em subemprego, pegando peso, etc., vai ser uma merda. Mas eu acho que ainda vale a pena trabalhar nisso por um ano para juntar uma grana e também pela casca que aquilo te dá. Se você tanca trabalhar no comércio, um cliente, cara, você tanca qualquer coisa. Então, é uma experiência válida. Na minha opinião, ainda é muito válido. Número 5, carteira de motorista. Na minha opinião, até os 25 anos você deveria tirar a carteira de motorista. Não que todas as pessoas vão utilizar a carteira, mas o processo burocrático de tirar a carteira foi uma das coisas que me deu um start para entender melhor como funcionam as burocracias do Estado. Então, cara, eu só sou o que eu sou hoje porque eu tirei a carteira de motorista, eu passei por aquela merda, aquela prova e, cara, aquilo ali é muito burocrático, é chato pra caralho. Se o cara não for com a sua cara, ele te reprova. É uma máfia dos infernos. Tem gente que não, tem gente que não faz a prova e passa. Tem gente que não faz nenhuma aula e passa, tá ligado? Porque tem grana, paga por fora. Cara, aquilo ali é a real máfia, tá? Então eu só sou libertário hoje em dia porque eu tirei a carteira de motorista e constatei com meus próprios olhos que o Estado é uma máfia, beleza? E é claro, tirar a carteira de motorista é sempre bom. Mas, novamente, dessensibilizar. Tirar a carteira de motorista vai ver que, porra, burocracia é um lixo. E tudo que tem a ver com burocracia tem a ver com Estado. E é isso, é uma merda. Enfim. Número 6. Aprender a atirar. Coloquei errado aqui. Tirar uma posse de arma ou um CAC. Aí eu acho que você deveria fazer isso. Se você é um homem acima de 23 anos, você pode fazer isso. Cara, CAC é mais fácil, posse de armas é um pouco mais difícil, a não ser que você seja o único homem da sua casa, aí fica mais fácil. Mas aprender a atirar é completamente de boa. Qualquer pessoa pode ir no stand de tiro e atirar, ter uma experiência atirando. E caso goste, pode ser CAC, pode ter uma posse de arma, tá? Eu já fiz o meu processo e eu posso explicar um pouco disso pra vocês. Bom, número 7, não poderia deixar de falar disso, você precisa aprender inglês. Eu já falei isso em mais de 50 vídeos nesse canal. Até os 25 anos, se você sabe inglês, cara, você tá anos-luz na frente da maioria das pessoas. Não é. Presta atenção. Alguém vai argumentar aqui nos comentários que aprender inglês é inútil porque já existe um fone de ouvido da Apple que consegue traduzir a voz automaticamente. Só que não é por isso que eu falo que o inglês é bom. O inglês é bom para você consumir conteúdos de outros países, entender a forma de pensar de outras pessoas e cara, vocês já quem sabe inglês já entende o que eu tô falando. Quando você sabe outro idioma, a sua cabeça começa a pensar, é como se você tivesse dois cérebros, um que pensa em português e outro que pensa em inglês. E eles ficam conflitando às vezes. Eu não consigo explicar isso direito, mas é como se tivesse duas pessoas dentro de você, lá ele. Mas é como se tivesse... Às vezes, a sua opinião em português é uma e em inglês é outra. É uma parada muito absurda. Então, inglês é bom não só para comunicação. Inglês é bom para você consumir conteúdo, aprender coisa nova antes dos outros brasileiros, mas também é bom porque ele aumenta o seu intelecto. É como se você tivesse dois cérebros, um em português e um em inglês. Se você nunca estudou inglês, você não sabe do que eu tô falando, mas acredite em mim, isso existe, tá? Quem já sabe inglês pode até comentar aqui nos comentários. Deve ter uma metodologia para explicar isso melhor. Eu não sei explicar para vocês. Mas enfim, aprenda inglês, você precisa disso. 8. Até os 25 anos, eu aprenderia uma profissão técnica. E eu, Lucas, não sei, tá? Eu não sei. Porque na minha época, fazer faculdade ainda era válido. Eu peguei, tipo, o finalzinho, assim, você vai fazer a faculdade e vai sair empregado. Eu peguei meio que o final disso. Isso não existe hoje em dia. Então, hoje em dia, eu faria um curso técnico, tá? E
Você vai me perguntar qual curso técnico eu faria. Cara, minha opinião sobre isso sempre muda. Mas elétrica é bom, ar-condicionado é bom, carro elétrico é bom, e jardinagem eu também tô gostando agora. Como eu tô morando na roça, né? Eu tô aprendendo um pouco de jardinagem, eu acho bem interessante. E não é um trabalho tão pesado. Então, eu aprenderia uma dessas profissões que são mais técnicas. Eu acho que isso pode ser útil. Não tô falando que você vai trabalhar com isso a vida inteira, mas ser especialista em pelo menos uma dessas, eu acho que faz sentido. Número 9. Essa aqui é uma das melhores dicas que eu nunca apresentei pra vocês, mas vamos lá. Compre coisas que vão durar, mesmo que seja mais caro. Quem é do meu círculo social sabe que eu uso bastante coisas que são relativamente caras. Não tô falando que eu ostento usando Gucci, tá, pessoal? Mas, por exemplo, camisas, eu dou preferência a comprar camisas de duas marcas, que são a Insider, e não, isso não é um vídeo patrocinado, tá? Eu não tenho nada com a Insider, eu nunca tive. E outra é da Extreme UV. Então quem me conhece sabe que eu uso essas duas marcas de camisa. Ou eu uso da Insider, ou eu uso da Extreme UV. E eu sei que a Insider, as camisas são R$ 125. Na Extreme UV, elas são uns R$ 90. Mas por que eu uso dessas duas marcas? Porque eu sei que compensa mais eu ter uma camisa da Insider de R$ 25, de R$ 125, do que eu ter cinco camisas da Renner de 25. Porque a da Insider de 120 vai durar muito mais que essas 5 aqui. Então é só uma questão de lógica, tá? Eu não sei se vocês já tiveram contato com a camisa da Insider, mas, cara, dá pra usar pra caralho. Meu, dá pra usar muito até estragar. Dá pra usar demais. Então, eu curto essa parada de ter um negócio ali que eu vou ficar usando. Não vai estragar, vai demorar muito pra estragar. A minha primeira camisa da Insider que estragou, eu acho que ela durou 2 anos, mas eu usei... Cara, na época eu só tinha 2 da Insider. E eu usava ou uma ou outra. Então, eu usei, 3 vezes na semana. 2 ou 3 vezes na semana a mesma camisa. Hoje em dia eu já tenho mais de 15. Simplesmente porque isso me convence. Eu compro a parada, sei que vai durar muito tempo. Faz sentido na minha cabeça, tá? Então, sim, eu prefiro pagar mais caro em coisas que vão durar, tá? Eu levo isso pra minha vida, mas não só pro meu estilo de roupa ou de coisa, mas eu levo isso também pro que eu construo no geral, pro meu patrimônio. Exemplo, eu prefiro ter um painel solar do que ficar pagando energia. Eu prefiro ter um poço artesiano do que ficar pagando água. Sim, eu sei que no início é mais caro. Construir o poço artesiano de início é mais caro. Construir o painel solar de início, instalar ele é mais caro. Só que no longo prazo eu ganho. É a mesma coisa das camisas. Eu compro uma de 125, só que ela vai durar muito, muito, muito mais que as 5 camisas baratinhas. Então na minha cabeça faz todo sentido. E sinceramente, isso aqui mudou muito do que eu pensava sobre a vida, sobre minimalismo e etc. Eu pensava que eu tava pagando pouco, tava fazendo um bom negócio, só que não. Porque as coisas estragam rapidamente e eu já tenho que comprar de novo. E não é só o processo de comprar mais. É que você tem que parar um dia da sua vida pra ir lá comprar. E isso é chato pra caralho. Então, eu economizo tempo e economizo dinheiro comprando dessa forma. Então compre coisas que vão durar mesmo que seja mais caro. 10. Assistir, acompanhar um esporte de homem. Já falei aqui no canal, eu acredito que por mais que você seja um cara culto, um cara que goste de livros, de filmes de ficção, como eu também gosto, né, de filmes de ficção, por mais que você goste de coisas que são realmente cultas, música clássica, tocar algum instrumento e etc., eu sei que dentro de todo homem tem uma parada com a violência. E assim, isso já é um consenso entre os homens que eu conheço, que são mais próximos. Todo cara,
Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso no canal. Imagina que você tá num boteco, domingo de manhã. Aí você tá lá vendo uma corrida da Fórmula 1. Ninguém tá olhando pra tela. A maioria das pessoas no Brasil não gosta de Fórmula 1. Só que acontece um acidente. Aí todo mundo começa a olhar. Ah, eu acho que não o brasileiro, mas acho que o homem no geral, ele tem muito disso de acompanhar as coisas que são absurdas, as coisas que exigem força, as coisas que são violentas por natureza. Então, é muito aquela questão dos antigos, de acompanhar o Coliseu, daquele pão e circo e etc, tá? E é óbvio, existem pessoas que vão assistir esse vídeo e vão falar, pô, esse cara aí, ele é um idiota, porque ele assiste coisas como futebol. Só que eu vou argumentar é que todo homem, dentro de si, tem um lado violento, tem um lado competitivo. Então não daria pra viver sem esse tipo de coisa. Seria como reprimir esse seu lado, certo? Dentro disso, o que eu posso falar pra você? Assista, acompanhe um esporte de homem, tá? Quando eu falo esporte de homem, não é pra você acompanhar tênis. Não é pra você acompanhar tênis. Mas, por exemplo, o UFC é um esporte de homem, totalmente legalizado. Você vê ali dois competidores bem habilidosos lutando, o que não tem problema nenhum. É pão e circo? Na minha opinião, é. Só que eu, Lucas, eu admito, eu aceito que existe um lado de mim que gosta dessa violência, certo? Um outro lado uma outra coisa que também faz aflorar esse lado é NFL, futebol americano. Eu assistia muito futebol comum, né? O futebol brasileiro. Só que depois que eu comecei a assistir a NFL, acabou. Eu vejo um jogo da NFL por semana, são 3 horinhas. Cara, são 3 horas que eu curto muito acompanhar, porque são caras fortes que estão disputando ali em alto nível. E tem bastante violência. Então eu gosto dessa parada, entendeu? É como eu falei, talvez você seja um cara muito culto, me desculpa, eu não sou. Eu ainda tenho instintos primitivos dentro de mim e assistir esportes de força física é uma forma de eu aliviar esse tipo de estresse, certo? Eu coloquei aqui também a Premier League, porque eu sei que tem pessoas que gostam de futebol, tem homens que gostam muito de futebol. Cara, se você gosta de futebol, pelo amor de Deus, você não vai ficar assistindo o Campeonato Brasileiro. Assiste a Premier League, a Champions League. É complicado, eu não fiz um vídeo sobre futebol ainda, mas depois que você assiste a NFL, por exemplo, desanima muito você assistir futebol brasileiro. Porque, sei lá, todas as placas do estádio tem uma bet. E isso tira muito a credibilidade do campeonato. Mas enfim, é assunto para outra hora. Outra coisa que eu faço é o meu ritual, tá? Geralmente, quando eu tô assistindo algum desses esportes, eu assisto tomando uísque. Eu curto uísque, tá? Existem caras aí que já falaram comigo, do meu círculo social, que gostam de vinho e de vodka. Então, pra mim, você como homem, você tem que tirar ali 2 ou 3 horinhas da sua semana pra assistir um esporte violento, um esporte de contato, certo? E aí você toma um uísque, cara. Você toma um vinho, você toma uma vodka. Você não vai viciar nisso, tá? Se você estivesse tomando cerveja, pô, poderia até acreditar que você vai tomar aí 10 latas de cerveja, mas, cara, você toma um uísque, toma um vinho, toma uma vodka, faz seu ritual semanal ali pra você relaxar. Eu acho que isso faz parte do homem, tá? O homem precisa desse tempo, precisa descansar um pouco, porque o que o homem tanca durante a semana não é fácil. Então, não é pra você utilizar isso como um escape, tá bom? Mas eu acho que é um momento que você deve curtir, um momento pra você apreciar ali um whisky, assistir alguma coisa que você gosta e esquecer um pouco dos problemas aí que você tem durante a semana, tá? São coisas minhas. Como eu falei, essa lista é minha. Eu diria isso pro meu filho. Não tenho filho ainda, tô falando pra você, certo? Número 12. Dá o fora em uma mulher bonita, tá? A maioria dos caras vai te aconselhar a quê? A comer uma loira. Meta até 25 anos, comer uma loira.
comer uma girl, comer uma gótica rabuda. Mas eu não. Até os 25 anos, sua meta é dar um fora em uma mulher bonita, tá? Porque se você é capaz de dar um fora, você também é capaz de conquistar esse tipo de mulher. Concorda comigo? Se pra você dar o fora em uma mulher é fácil, pra você ficar com ela deve ser mais fácil ainda. Então, seu objetivo é dar o fora em uma mulher bonita. E você vai falar, pô, Lucas, não tô comendo ninguém, minha vida é uma bosta. Cara, se você fizer tudo isso aqui, se você fizer isso aqui, se você não for um cara sensível, se você entende do seu biotipo e pratica algo que faz sentido, se você se preocupa com sua forma de se vestir, se você já dessensibilizou e já entende de trabalhos, já tem carteira de motorista, já sabe atirar, sabe inglês, sabe alguma profissão útil, se você já tem esse senso de maturidade, cara, pra você não vai ter problema com mulher, cara. Você não vai ter problema com mulher. Se você cumpre essas funções aqui de uma maneira razoável, se você entende o que eu tô falando aqui, que é... Presta atenção, rapaziada. Presta atenção. O que eu tô tentando te dizer nesse vídeo aqui é... Você pode passar a sua vida fazendo algumas dessas coisas, sem saber que tá fazendo alguma dessas coisas. E você vai chegar nos 30 anos perdido pra caralho. Mas você pode chegar nos 30 anos cumprindo essa lista de coisas que eu tô falando. Se você faz cada uma dessas coisas aqui, você não vai chegar nos 30 anos como a maioria dos homens. Você vai chegar nos 30 anos com uma vivência absurda, dessensibilizado. Então, pro cara que teve esse tipo de vivência, entendeu como o mundo funciona, que sabe trabalhar, que sabe outro idioma, que entende o valor do dinheiro, que compra coisas caras porque entende o custo-benefício de longo prazo, um cara que sabe curtir um bom whisky, um cara que entende um pouco de esporte. Quando você tem esse tipo de vivência, quando você entende de tudo isso, pra você não é difícil ter mulheres. Não é difícil. Difícil vai ser você não fazer porra nenhuma, ficar na inércia durante 10 anos e você vai chegar no 30 anos fudido. Você entende? Simplesmente porque você não vai ter vivência pra nada. Agora, quando você cumpre uma série de exigências, presta atenção, eu tô falando que a sociedade exige do homem certas coisas. Você não tem que viver fazendo o que a sociedade exige de você. Mas existem certas coisas que um homem faz que engrandecem ele perante a sociedade. Você entende? Quando você cumpre esses requisitos, você já não é um homem como os outros. Os homens não são iguais, galera. Na verdade, eu já expliquei isso várias vezes. Nada na vida é igual. Todas as pessoas são diferentes, com suas particularidades. Quando a mulher vai escolher um homem, ela escolhe como se estivesse escolhendo um produto numa prateleira. Se você faz essas coisas, se você cumpre essas coisas até os 25, você com certeza vai ser um cara destacado. Com certeza. A régua do brasileiro é muito baixa. Então não é difícil você se destacar. E repare, em momento nenhum eu falei que você tem que correr atrás de mulher. Só que se você fizer essas coisas aqui, isso vai fluir naturalmente. Isso flui naturalmente. Certo? Bom, dito isso, seu objetivo não é pegar a mulher, não é comer mulher. O seu objetivo é dar foras em mulheres. Porque o cara que tem a opção de dar o fora numa mulher, ele pode ficar com essa mulher também, pode ficar com várias outras. Porque ele já está num nível acima. E é claro, não sou idiota. Beleza, dinheiro, tudo isso faz parte. Só que no Brasil, seja sincero, os homens não têm beleza e dinheiro para competir com você nesse quesito. Embora grande parte das mulheres seja mais focada nos homens mais destacados. Mas, enfim,
é um papo que a gente tem que trocar depois. Seu objetivo é simplesmente dar o fora em uma mulher bonita. Bom, se você der o fora em uma mulher bonita, significa que você tá bem, cara. Você tá bem, você vai ter opção de escolha, tá? O meu medo é que você não possa escolher. Tá? Não escolher é ruim. Lembre-se, uma mulher que pode escolher um homem é uma mulher comum. Um homem que tem a opção de escolher uma mulher é um homem muito destacado, tá? Então, sua missão é dar o fora numa mulher bonita. Porque se você der o fora, você pode escolher. Pra fechar, rapaziada, saber organizar e arrumar uma casa, tá? Você tem que ser um ser humano funcional. E quando eu falo isso, fico até parecendo aqueles professores de esquerda, de... É uma parada meio besta, né? Mas, cara, você precisa saber organizar e arrumar uma casa, você precisa saber trocar uma lâmpada, você precisa saber o mínimo. Tá? Você precisa saber o mínimo. Por quê? Quando você chegar nos 30 anos, provavelmente você não vai estar mais com seus pais. Então, pega a visão. Se você puder chegar nos 30 anos morando com seus pais, faça. Faça isso. Se por algum motivo você tiver que morar sozinho, antes dos 30, isso é bem prejudicial na minha visão. Financeiramente é bem prejudicial, você não deveria fazer isso. Mas se você tiver, é importante que você saiba cozinhar e arrumar a sua casa. E eu senti falta disso aqui, tá? Eu tô falando porque eu senti falta de saber isso aqui. Eu nunca soube isso. Isso fez falta. Só que eu tô correndo atrás, certo? Enfim. É isso. Essas são as minhas dicas. Provavelmente você não vai encontrar nada parecido na internet, porque eu fiz tudo da minha cabeça. Não sei se vocês vão concordar com tudo, mas eu acredito que isso aqui é um bom start. Na verdade, isso aqui é muito melhor do que qualquer start. Cara, faça isso. Se você conseguir cumprir aqui, a cheque em, sei lá, 10 dessas 13 aqui, porra, olha pro lado, a maioria das pessoas não cumpriu essa lista aqui. O cara pode às vezes ter dinheiro, ter beleza, mas às vezes o cara não é homem. E, porra, um homem que não sabe atirar, um homem que não tem uma profissão, um homem que não tem um físico legal, é muito difícil, entendeu? Enfim. Caguei regra pra caralho, mas é a minha vivência. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.